Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o primeiro de 2025. Antes de entrar no tema do vídeo, tem algumas coisas que eu preciso falar com vocês e gostaria que quem tiver aí, use a barra de comentários pra gente trocar uma ideia. Já faz um bom tempo desde que eu realmente tive alguma frequência por aqui. Bastante coisa mudou e eu até consegui postar uns vídeos ano passado. E participei de alguns outros do meu Mano Indie, fazendo uma pontinha na dublagem de alguns personagens dos enredos dele. Só que isso foi tudo na base da gambiarra. Só que agora eu finalmente tenho um PC próprio para conseguir voltar com esse canal. Com o passar dos anos ele acabou virando o meu xodózinho. Eu sempre volto aqui para ver as coisas que eu já fiz e sempre penso em mais coisas para fazer. Tanto que... hoje eu vou levar vocês para um passeio por todos os jogos que eu experienciei no ano de 2024. Sejam eles jogos que eu tenha encostado só por um breve momento, até aqueles que eu fui além e platinei. O engraçado é que eu fiz uma planilha para me organizar para esse vídeo. Às vezes eu sou organizado até demais, ou então eu sou só maluco. Maluco não, né? Antes de passar pelos tópicos, eu só vou fazer uma menção rápida ao FIFA 23, que eu joguei por um tempo o modo Ultimate Team, e depois decidi jogar o modo carreira de jogador. E eu até fiz uma minissérie de vídeos sobre isso no meu canal secundário. Então vamos logo pro primeiro tópico. Já vou começar logo aqui pelos jogos que eu joguei menos. Solo Leveling Arise, Kirby Superstar, Super Mario RPG, Super Mario Bros 2, Jojo All-Star Battle R, o inglês tá foda. God of War Ghost of Sparta, PES 2018 e Rocket League. Esses eu joguei menos por algumas razões. Solo Leveling. Eu perdi o interesse muito rápido só por ser um jogo mobile. Kirby, Mario RPG e Super Mario 2. No início eu tava até que bem interessado e tava até gostando. Só que com o passar do tempo foi meio que passando o interesse. Aí eu decidi encostar. Jojo, PES e Rocket League. São basicamente jogos que estão ali na minha vida por causa do multiplayer com os brothers. Então encostar eles é uma coisa meio que normal pra mim. Ghost of Sparta. Eu tive alguns probleminhas quando cheguei numa certa parte do jogo. E o foda é que não tem nada a ver com dificuldade, e sim com a emulação. Daí eu encostei e falei, não, depois eu volto. Aí temos alguns que eu joguei por um pouco mais de tempo antes de encostar. Forza Horizon 5, Cuphead, Momodora, Heavy Under the Moonlight, Kinect Star Wars, Dragon Ball Advanced Adventure, Golf With Your Friends e Pokémon Fire Red. Kinect Star Wars foi meio que um surto de momento meu e da minha parceira, onde simplesmente do nada ela quis comprar um Kinect e eu fui na onda. E aí junto a gente comprou o Kinect Star Wars. Eu nunca nem tinha usado um Kinect na minha vida, então aquilo foi uma experiência inicial bem legal, mas a gente meio que tem preguiça de continuar jogando. Mas um dia eu vou zerar ele. Aliás, a gente vai zerar. Cuphead eu encostei porque o meu controle começou a dar drift nos dois analógicos. Legal. Golf With Your Friends é quase a mesma coisa de Jojo, PES e Rocket League. Só que eu decidi platinar essa porra. Coisa que ia dar um trabalhinho. Só que chegou um momento que eu cansei e quis deixar pra depois, sabe? Fora que tem conquistas que são de DLCs pagas. E eu não tava muito afim de gastar grana num jogo de golfe. Forza Horizon 5. Esse jogo é maravilhoso. A gameplay dele é muito gostosinha, cara. É muito divertido jogar ele. E teve um tempo que eu entrava só no modo online pra fazer os desafios semanais e as coisinhas da temporada pra ganhar os prêmios, sabe? Inclusive eu tenho isso registrado no meu canal secundário também. Só que chegou um momento que fui perdendo interesse, sabe? Então encostei. Dragon Ball foi um caso engraçado. Certa vez eu tava vendo um vídeo do meu amigo Odd, inclusive salve Odd, sobre Dragon Ball Sparking Zero, e esse jogo tava de fundo. E minha reação foi tipo assim, nossa, que pixel art linda e bem fluida que esse jogo tem. E daí eu fiz a coisa mais lógica, foi caçar ele pra jogar. Inclusive, eu podia só ter pedido pro Odd me falar qual jogo que era, mas eu sou maluco e quis achar o bagulho do modo mais difícil. E realmente quando eu peguei pra jogar, ele era muito bonito, ele era lindo da maneira que eu tinha visto ele a primeira vez. E a gameplay é boa, é basicamente a história do Dragon Ball clássico sendo contada ali. Só que eu não zerei ainda. Um dia eu vou voltar pra zerar. Agora com Momodora eu fui um pouco injusto, eu admito. Eu comecei a jogar, joguei por algumas boas horas, não lembro agora a quantidade exata, mas deve ter sido pelo menos umas 6. E eu tava gostando. Só que eu só parei, sabe?
E até hoje eu não sei explicar o porquê. Porque eu acho o Momodoro um jogo muito interessante. Ainda mais por ser brasileiro. Mas enfim, esse ano ainda eu pretendo voltar e finalizar ele. E a mesma coisa que eu falei pro Momodoro pode ser aplicada pro Pokémon Fire Red. Eu lembro que quando eu comecei, eu não tava dando nada pelo jogo, tá ligado? Eu baixei ali um joguinho de Pokémon aleatório. Falei assim, não, vamos jogar. É isso aí, passar um tempo. Aí quando eu vi, eu tava com mais de 20 horas de jogo e com 4 insígnias. Só que eu parei. E um dia eu volto. E é isso. E agora vamos pros que eu joguei por mais tempo e encostei por algum motivo específico. E aí temos ele, GTA V. Eu já devo ter feito o modo história dele pelo menos umas 4 vezes de forma completa. E ano passado eu parei pra zerar mais uma vez, inclusive. E aí eu falei pra mim mesmo, eu vou platinar GTA V. Só que eu não sabia o tanto de trabalho que isso dava. Eu até tentei ir atrás da maioria das conquistas do modo história / offline e do modo online. Só que é trabalho pra caralho, então eu decidi encostar. Mas pera, agora eu lembrei que eu tenho que voltar pra ele e conseguir essas conquistas logo. Porque, né, 2025 é o ano dele. Se não for adiado. E agora, o meu jogo favorito e mais jogado de 2024 que eu, infelizmente, não consegui finalizar. Fallout 4. Fallout no geral é um caso engraçado, porque eu nunca tive tanto interesse assim na franquia. Porém, isso mudou com a chegada da série do Prime Video. E era algo que eu realmente não esperava que ia gostar tanto, só que eu gostei pra caralho. E como na época eu tava assinando o Game Pass, eu instalei o Fallout 4 e o tanto que eu fiquei imerso naquele jogo não tá escrito. Chegou um momento que essa obsessão minha era tanta que eu tive que abrir um arquivo no Word só pra começar um roteiro pra um futuro vídeo desse jogo, pra que eu conseguisse tirar um pouquinho ele da minha cabeça. E no fim de tudo, mesmo com mais de 100 horas, eu não zerei e não podia continuar. Porque na mesma época que eu tava jogando ele, eu tava jogando Cuphead. E aí, meu controle tava dando drifting nos 2 analógicos. E também eu parei de assinar o Game Pass. E é isso, só espero que meu save ainda esteja lá quando eu voltar. Vamos então pro próximo tópico, que são os jogos zerados. Eu já quero começar com um jogo que era suposto a ser o primeiro que eu fosse jogar o ano passado. Resident Evil Village. Eu acho que o problema que eu tive com o Village, ao menos no primeiro momento, foi que eu inventei de alternar ele com o Assassin's Creed. Ao mesmo tempo que a jogabilidade do Village só não tava encaixando direito pra mim, sabe? Então eu dei uma pausa e voltei ali mais ou menos um mês depois. E aí, eu acredito que por conta dessa pausa e ter focado só no Assassin's Creed, quando eu voltei pro Village, as coisas só começaram a fluir, sabe? Eu consegui me concentrar na história e aproveitar a gameplay do jogo. Nossa, pensa numa gunplay gostosa que esse jogo tem. É muito satisfatório você ficar ali dando tiro, indo no combate corpo a corpo. E eu tava muito animado com esse jogo. Eu tava indo atrás da platina dele. Só que aí entra o modo mercenários. Com isso, acabei deixando a platina pra depois, pra quando eu tiver mais paciência. Então ele ficou ali só no status de zerado mesmo. Fora que eu ainda tenho que jogar a DLC. Um outro jogo que eu tava bastante animado pra jogar e zerar ele logo era o Hi-Fi Rush. Ele é um caso meio que especial, já que na realidade eu tinha começado ele em 2023, mas acabei encostando, porque só conseguia jogar pela nuvem. Aí em 2024... isso não mudou, era pela nuvem ainda. Só que dessa vez eu tava determinado a pelo menos terminar a história dele. Hi-Fi Rush tem um dos conceitos mais legais que eu já vi em um jogo, que é juntar a gameplay de um hack and slash com um jogo de ritmo pra criar um jogo de ação único, com uma trilha sonora incrível e uma história que eu particularmente gosto muito. Ainda mais pelo Shai ser aquele tipo de protagonista que meio que não tá nem aí pra nada. Agora esse daqui me transporta de volta para 2021, quando eu mantinha alguma frequência. Resident Evil.
Eu lembro que 4 anos atrás eu entrei numa brisa de que eu queria jogar jogos que eu nunca tinha nem sequer encostado. E por conta do hardware que eu tinha disponível pra mim na época, eu ia acabar focando muito em jogos antigos, ali da era do PlayStation 1, até mesmo antes. Porque eram os que eu tinha em mente que a gravação poderia sair legal, sabe? Pelo menos. E minha primeira escolha foi esse jogo, que na época eu fui até uma certa parte e parei, porque eu comecei a ter problemas pra fazer minhas gravações. E é aqui que o vídeo acaba porque a Jill vai ter uma overdose do tanto de erva que o jogo acabou de dar pra ela. Aí no ano passado eu fui em busca daquela mesma ROM dublada pra pegar e zerar o jogo de vez. E meus amigos, foi uma experiência. Mas eu conto mais pra vocês no vídeo completo que eu tô preparando. Quê? O que é isso? Que é isso? Sangue. Nossa, que gênio! Como é que ninguém nunca pensou isso antes? Não é possível. Ainda nessa pira de jogos antigos temos Super Mario Bros. O primeirão lá do Nintendinho. Esse daqui foi um inferno. Talvez por ele ser um jogo já bem datado. E talvez porque eu não tava jogando ele tão bem. E ali na minha gameplay não me parecia que os controles estavam sendo bem responsivos. Mas enfim, só coloca na lista de zerados do ano. E sabe aqueles casos onde era melhor tu ter deixado sua memória afetiva intacta? É meu caso com Jack Chan Stunt Master. Mas eu conto mais pra vocês em outro vídeo completo que eu tô preparando. Aguarda aí. E por último, antes de entrar nos jogos que eu zerei porque eu tava rejogando, temos Need for Speed Heat. Já fazia um bom tempo que eu não pegava um Need for Speed pra jogar. E de início eu acabei estranhando um pouco, pode ser talvez pelo carro que eu escolhi pra iniciar o jogo. A gameplay fazia parecer que eu tava jogando Watch Dogs 1, cara. Não vou mentir pra vocês, eu tinha essa sensação. O modo história dele é bem curto, se tu considerar a quantidade de missões e quests secundárias, mas são até que legais. Fora que a gameplay à noite é puro caos quando você tá sendo perseguido. Só que uma das piores coisas dele pra mim é a trilha sonora. Deixou muito a desejar, na minha opinião. E eu só não platinei ele ainda por causa das conquistas online. Vai tomar no teu cu! E eu quero falar sobre esse aqui rapidinho antes da gente seguir. Dark Souls mais a DLC Artorias of the Abyss. Dark Souls, a primeira vez que eu joguei ele foi uma coisa que me pegou de surpresa, porque eu não achei que eu ia gostar tanto. Até porque na minha primeira run eu tava sendo feito de danada por qualquer mob. Só que pesquisando umas coisinhas aqui, outras coisinhas ali, inclusive até caindo nos vídeos do Felipe Ramos, eu ia aos pouquinhos ali avançando no jogo. Porém, a única coisa que eu não fiz na época foi finalizar a DLC do Artorias. Simplesmente porque eu não conseguia derrotar humanos e nem sabia que dava pra enfrentar aquele dragão que passa pela ponte a primeira vez quando tu tá jogando. Inclusive, pesquisando que eu descobri o nome dele, que era Calamity. E aí, ano passado, eu decidi rejogar Dark Souls, fazer a DLC só pra ir atrás desses dois desgraçados. Tá fudido, filho da puta, quando eu lhe pegar! Você tá fudido! Eu vou lhe pegar, filho de rapariga! E também pra enfrentar o que eu considero o meu boss favorito do jogo inteiro, que é o Artorias. Eu não consigo descrever em palavras o quanto eu acho o design e a luta dele foda pra caralho. Mas enfim, mais um pra lista. E agora vamos passar rapidinho por mais alguns jogos que eu zerei porque tava rejogando. Temos a trilogia Crash do PlayStation 1, Spider-Man de PlayStation 1, Injustice 1 e Resident Evil 2 e 3 Remake. Sem ladainhas. Então vamos pra eles. Os mais temidos. Eu já quero tirar da frente esse daqui. Ele tinha potencial de ser um jogaço, só que me decepcionou demais. One Piece World Seeker, mais as DLCs do LoL e a DLC do Sabo. Sabonete. Esse jogo... Ainda bem que eu peguei numa promoção, porque puta merda, não vale o quanto cobram por ele. E eu não vou elaborar muito mais do que isso, porque esse jogo não merece. Só vou dizer aqui que a DLC do Zoro eu já tinha platinado e o resto eu tinha zerado. Só fui atrás do resto das conquistas. E eu não podia deixar de mencionar um tal de eFootball. E eu só vou mencionar mesmo, porque tem um vídeo na Forja dedicado somente a ele. Isso aí
é pra matar gente. Então, depois de passar por essas decepções todas, que são esses 2 jogos, vamos pro primeiro jogo platinado, Assassin's Creed. Eu queria jogar a franquia inteira do zero, porque até aquele momento eu só tinha jogado a trilogia do Ezio e um tico do Black Flag em Lan House, há muito tempo atrás. Já adianto aqui que ele não é ruim, mas ele tem umas escolhas bastante questionáveis. No que tange a cutscene, que é algo que é quase inexistente nesse jogo, gameplay de combate, progressão e entendimento da história, principalmente para quem não é americano ou é fluente em inglês. Porra, eu consigo entender bastante coisa em inglês, só que eu não sou fluente. Uma legendinha, mesmo que fosse em inglês mesmo, não ia ser ruim não, viu, Ubisoft? Control the match by keep playing the left, the right. Isso que eu ainda nem citei o que eu considero os piores coletáveis da história, que é um spam desgraçado de bandeiras e de inimigos que não fazem o menor sentido e nem sequer tem algum tipo de relevância pro jogo inteiro. No final, ele não é um jogo ruim de tudo, e não dá pra negar a importância dele pra época que foi lançado. E se não fosse por ele, provavelmente eu não teria entendido algo muito importante pra mim. Sempre que terminar um jogo grande, é bom dar uma pausa e ver uma série, um filme, ler um livro, jogar um jogo menorzinho, bem curtinho, pra poder dar um descanso pra mente, pra poder partir pra uma nova jornada. E foi nessa ideia que vieram vários joguinhos pequenos que eu adorei cada segundo e fui atrás de todas as conquistas. E eles são Frog Detective, Unpacking, Gris, Botany Manor, Strider e Hellblade: Senua's Sacrifice. Vocês podem perceber que eles são jogos completamente diferentes, mas eles têm uma coisa em comum, que o conceito deles é algo bem simples. Frog Detective já tá no nome, é um sapo detetive que desvenda mistérios. Unpacking é um jogo de arrumar e decorar cômodos de uma casa que até tem uma historinha de fundo se você prestar atenção. Botany Manor é um jogo de puzzles, onde você vai se aventurando por uma mansão de uma botânica aposentada no século XIX, enquanto cultiva plantas mágicas. E também tem uma historinha de fundo enquanto você vai resolvendo esses enigmas. E agora, desses de escopo menor, vem meus favoritos: Gris, Strider e Hellblade. Gris, como eu disse na minha review que tá registrada lá no Backlogged, tem um dos designs e histórias mais bonitos que eu já pude experienciar nessa minha vidinha gamer. E o interessante é que a história dele é contada sem precisar ser dita uma palavrinha, uma linha de diálogo sequer. A história é contada só com o que é mostrado na tela. E na minha opinião, ela pode ser interpretada de várias formas. Mas enfim, eu deixo pra você que tá vendo esse vídeo ter sua própria experiência e tirar a sua própria conclusão. Strider é um caso engraçado porque eu tive interesse nele por 2 razões. Meu controle de Xbox One tava com defeito, coisa que eu já disse eu acho que umas 2 ou 3 vezes nesse vídeo. Então eu voltei a jogar no 360. E nessa época, a loja do 360 tava perto de ser fechada em definitivo. Inclusive vai se fuder, Microsoft. Então eu decidi aproveitar uns créditos que eu tinha e aproveitar algumas promoções que estavam tendo com esse fechamento da loja. E eu acabei pegando o Strider. Eu confesso que num primeiro momento a gameplay não estava fluindo muito. Só que eu acabei insistindo mais um pouco e comecei a pegar o jeito da coisa. Strider é um Metroidvania bem frenético, só que ele tem um senso de exploração até que bom. O único defeito dele pra mim é a falta de um freezinho assim, piquitinho de nada de invencibilidade quando tu toma um hit. Isso às vezes é bem irritante, levando em consideração que é muito fácil você tomar um hit nesse jogo. Só que ainda assim, eu considero esse jogo uma gema escondida da Capcom. Já vamos pular então por último. Nele, a gente acompanha Senua, uma guerreira que embarca em uma jornada até o mundo dos mortos, em busca da alma do seu marido, Dillion. E puta que pariu, que jornada! Ele é um daqueles casos onde ele é mais uma obra de arte do que um jogo em si. Pode até ser que a Ninja Theory tenha pensado de outra forma quando foi conceber Hellblade. Só que ele é uma experiência aterrorizante, tanto visualmente quanto auditivamente. E isso se dá por conta deles terem trabalhado com especialistas em saúde mental, para tentar retratar da melhor forma possível a psicose
que é uma condição com qual a Senua vive durante o jogo inteiro. E no mais, é um jogaço, absolute videogame. Fica aí minha recomendação. Agora vamos pro Wolong Fallen Dynasty. O foda é que ele é um dos casos que eu nem sei o que falar sobre. Ele acabou virando uma micro-obsessão minha num período que eu tava de mudança. Um dia eu tava passando pelo catálogo do Game Pass e pensei, por que não jogar essa bomba? E aí o negócio só fluiu, velho. O negócio fluiu. Joguei, platinei o jogo base e é isso. Tem as DLCs ainda, só que eu não tô muito afim de gastar dinheiro com isso. Ao menos não no momento. E agora vamos para a sessão rejogando e platinando. Temos Batman Arkham Asylum, BioShock e a trilogia Ezio. No caso de Assassin's Creed 2 e BioShock, eu tenho trabalhado em vídeos específicos para eles. Inclusive o roteiro do vídeo de BioShock tá pronto e o próximo vídeo deve ser sobre ele. E no caso de Assassin's Creed Brotherhood Revelations, eu considero uma platina simplesmente porque não dá pra pegar mais nenhuma das outras conquistas. Eu fiz tudo o que eu podia. Mas enfim, vamos então para as últimas platinas de 2024. Assassin's Creed 3 Remastered, mais a DLC do Washington e Assassin's Creed Liberation, já que os dois vieram no mesmo pack. O interessante desses dois é que na época eu tinha recém finalizado Revelations e ganhei de presente um controle novo pro meu Xbox. Inclusive, obrigado de novo, amor, te amo. E aí eu pensei, porra, tô no hype. Vou dar continuidade, vou direto pro 3 e é isso. E meus amigos, eu acho que o peso foi grande de ter jogado um logo após o outro. Porque as diferenças são muito perceptíveis. E eu instantaneamente fiquei apaixonado pelo Assassin's Creed 3. Porque a Ubi refinou tudo que podia nesse jogo. Combate, parkour, um stealth que até fazia sentido. As cutscenes das missões mais cinemáticas do que nunca. As quests secundárias da Fazenda Davenport, a caça aos animais, que mesmo sendo simples, ainda assim era algo muito legal, o protótipo do que viria a ser a gameplay de navio do Black Flag. Nossa, tudo lindo. As únicas falhas dele, na minha opinião, são as seguintes. A história do presente ficou meio tipo assim, pô, não dá tempo da gente mexer com a história do presente mais não, faz qualquer merda aí. Inclusive, a representação do Brasil vai se fuder, Ubisoft. Aconteceu? Sinto muito. Sente muito? Ela é minha irmã, cara! A porra da minha irmãzinha! A gente se ama. Pronto, tá aí, tá dito. A gente se ama e já faz muito tempo. Eu achava que era meu melhor amigo e você aí transando com minha irmãzinha pelas minhas costas! Você devia estar feliz por nós. Vou cuidar dela direito. Você vai ver. Vai pra puta que te pariu! E o outro já é algo mais pessoal, que é o fato de eu não conseguir me conectar com o protagonista. Eu lembro até de ter comentado com meu amigo Will que eu simplesmente não aturava o Connor. Mas se comparar isso com o restante das coisas boas, é praticamente nada. É quase uma picuinha minha só. Aí vem a DLC do Rei Washington. E por ser uma proposta bem diferente do que é o jogo base, eu acabei gostando bastante. Tanto da história quanto da dinâmica na gameplay. Ainda mais com os poderes que inventaram ali só pro Connor poder bater de frente com o Washington. Já que o Washington tava com a maçã do Éden. E aí nós temos o Liberation. E eu tenho uns sentimentos mistos sobre ele. Apesar de ser mais do mesmo, o fato da gente jogar com uma assassina mulher é bem interessante e a adição mais legal que fizeram foram os disfarces. O fato de cada disfarce carregar suas vantagens e desvantagens é algo bem único. Eu não sei se é exclusivo só desse jogo, mas é único. E eu vou citar uma só para vocês entenderem. Com a persona de dama, a Aveline fica com a movimentação limitada, ou seja, ela não pode correr muito rápido nem fazer parkour, além de ter o arsenal limitado. Só que para circunventar isso, ela pode subornar e até mesmo seduzir seus inimigos para atingir seus objetivos, além da notoriedade subir bem lentamente. Você entende como esse tipo de mecânica é algo que faz sentido e deveria ser portado até mesmo para os outros jogos da franquia? Só que em compensação, a história é o ponto mais fraco, na minha opinião, é claro. É quase a mesma coisa que eu senti com o Connor. Só que eu não conseguia achar a Aveline chata no mesmo nível dele, sabe?
Chato pra caralho. Enfim, o jogo da Aveline foi um pouquinho acima da média, nada mais, e foi o último jogo que eu platinei em 2024. E com isso, acabamos a lista e o primeiro vídeo do ano tá feito! Yes! Bom, esse vídeo acabou ficando bem maior do que eu esperava. E foi uma ideia que acabou surgindo meio que do nada. Só que foi muito maneiro produzir isso. E eu acho que foi uma coisa boa pra começar esse novo ano por aqui. Onde eu vou tentar trazer mais coisas sim, e não só um vídeo por ano, igual estava sendo nos últimos 3. Enfim, aqui eu compartilhei meus jogos, mas agora eu quero saber de você que está assistindo. O que você jogou em 2024? Quais foram suas coisas favoritas do ano passado? Usa a barra de comentários aí, bora trocar uma ideia. No mais, é isso. Se você achar que esse vídeo merece, deixa o like e compartilha para quem pode ter interesse nesse tipo de conteúdo. E eu espero te ver em breve.